Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Eu sou Matheus Amaral, estudante de segundo ano de publicidade da Uniara. Comigo aqui tá a galera do primeiro ano. Oi, eu sou a Cauana. Sou o Daniel. Saudações, povo, eu sou o Rafa. Bom dia, sou o Jonathan. Sempre com a gente aqui, o professor Gabriel, inspecionando a turma aqui. E aí, Gabriel, beleza? Belezinha. E hoje, Matheus, nós temos um tema bem interessante pra tratar com a galera, né? Exatamente. Hoje nós iremos falar sobre a Netflix, essa empresa que já conquistou praticamente o mercado de vídeos por streaming, né? E a gente vai falar um pouquinho da história da Netflix, falar um pouco como eles agem na comunicação, no marketing, como eles divulgam os produtos deles. A Netflix, ela completou esse ano 20 anos, né, de atuação, então 2 décadas aí. Eu, particularmente, peguei esse processo de implantação da Netflix e tal. Agora, muitos aqui praticamente já vieram ao mundo junto com a Netflix, né? Então, não conhece o mundo sem Netflix, né? O mundo das locadoras VHS. Entrava na locadora, pegava fita, tinha 3 dias no meu caso, aí você tem que voltar ainda, depois rebobinar a fita inteira, você não pagava multa. E a alegria era ir de sexta-feira pra fazer locação. Porque você vai na sexta, você ficava sábado, domingo, devolvia só uma segunda, né? Todo bairro tinha uma locadora pequena, né? Que aí o tiozinho, ou ele não cobrava pra rebobinar, ou ele deixava você ficar mais dias. E era demais. Pô, E os videocassetes, então? Eu lembro quando meu pai, ele tinha um Panasonic, era G alguma coisa, né? Então tinha lá a história, 3 cabeças, 4 cabeças e tal. Aí lançaram um de 6 cabeças, eu não sei o que aconteceu, depois de muito tempo meu pai comprou aquele raio. O controle remoto parecia uma nave espaçonave, assim, porque tinha tantos botões, a gente ficava louco. E tinha um processo que era você ter a câmera lenta, né, slow motion. Vocês conhecem, acho que a maioria aqui conhece o filme Clube da Luta, né? Não conhece, né? Sim. E aí tem umas partes no Clube da Luta que fala sobre subliminar, que acho que é um tema legal que a gente pode tratar aqui num PPcast, né, com publicidade. Fica a dica, hashtag fica a dica. Que você vai quadro a quadro e você tem que encontrar algumas mensagens no filme. Cara, eu passava o dia. Você chegava da escola, pegava e ia lá, aquela rodinha, cena por cena. Pô, foi um passado muito distante, né? Não muito distante, né? Porque foi esses tempos. Já. Foi. Depois que surgiu, na verdade, o DVD, já matou, Mas a vida né? do DVD foi bem mais curta que a vida do videocassete. Foi porque depois do DVD já entrou o Blu-ray. Né? Eu não tive a oportunidade de ser um Blu-ray. Não sei se vocês aqui, alguém já teve. Sim. Mas a qualidade era melhor e tal. E a vida do Blu-ray também foi rapidinho, foi pro vinagre, Nossa, né? mas eu lembro do lançamento que teve, tipo, eu comprei uma televisão, veio junto, coisa de Blu-ray já, e eu nunca usei direito, só acho que eu só usava os próprios que tinham lá e já acabou, já mudou, já era Netflix, apareceu. E quem foi o anjo do mal ceifador da vida do Blu-ray foi a nossa amiga Netflix com streaming, né? Então, galera, só que alguns dados, ó. Bom, a Netflix, ela começou em 1997, é uma empresa americana, né? E ela surgiu com o serviço de entregas de DVDs pelo correio. Aí depois o que acontece? O serviço de streaming, né? Pra quem não conhece, o que é o streaming? É você conseguir acessar online vídeos, ele carrega automático. Banda larga, isso. Então começou a ter uma banda larga maior, o streaming começou a se desenvolver. E ela começou a prestar esse serviço por streaming em 2007 nos Estados Unidos, depois ela foi para o Canadá em 2010, né? E pasmem, hoje ela já atua em mais de 190 países e a sua primeira websérie original de sucesso foi a nossa querida House of Cards, que foi lançada em 2013. Tá bombando ainda, acho que tá na quinta temporada, né? Sério, né? E a gente vai falar muito professor, sobre as estratégias. É interessante observar que ela começou em 97 e ela passou por streaming só em 2007, então foram 10 anos nesse ramo processo de delivery, né, de DVD. Porque o que acontece, tanto a comunicação também, ela depende muito, né, nós estudamos isso, trabalhamos com isso, da tecnologia. Então, quando surge uma tecnologia nova, muda-se o quê? Muda-se toda a plataforma de comunicação. Se vocês terem uma ideia, peguem, por exemplo, o celular, né? Então você faz um aplicativo, tal, algo assim. Antes os celulares tinham números e setas, né? Depois que inventaram, que começou a virar comercial o sistema de touchscreen, acabou esse processo. Então, é uma outra mudança nova. Daqui a pouco vem um holograma. Aí vai tudo pro vinagre esse esquema. Então as coisas se renovam, né? E a Netflix pegou essa onda, acreditou. Começou a ganhar muito dinheiro, porque fez uma plataforma barata, você pagava no início. Quando chegou no Brasil, eu lembro que era R$19,90.
você tinha acesso a um número lá de filmes até que grande, pro começo, quando o começo já era um pouco grande já. E, cara, você podia assistir a hora que você quiser, quando você quiser. Você podia pausar, o que uma televisão aberta você não pode fazer. Você tá assistindo uma coisa agora, você tá assistindo um filme na TV aberta... Eu não tenho essa opção de pausar e, sei lá, tomar uma água e voltar. Não, eu tenho que ficar lá o tempo inteiro. Netflix, não. Se eu quiser pausar hoje, quiser esse daqui só daqui uma semana, eu posso. Eu tenho essa opção. E ela vai colocar exatamente onde você parou. Exato. Isso é mais legal. E o que é um outro lance bacana na Netflix? Você tem um valor, se a gente for comparar, por isso que morreram, né, as videolocadoras, que é ridículo. Você paga hoje um plano, o que é? Em torno de R$20? 29, eu acho. Em torno de 29, né? Mas é barato ainda comparado. Então, mas você vai locar um DVD, por exemplo. Até que hoje é difícil porque você não acha mais locadora, né? Mas, sei lá, tá na faixa de o quê? De uns 6, 7, 7 reais por aí, talvez, em torno disso. Porque também é questão de comodidade, né? Você não precisa sair da sua casa. E outra coisa, que você vídeo streaming, você não fica só preso à TV. Então você pode assistir, ó, pela TV, você pode ver pelo celular, você pode ver pelo tablet, pelo computador. Você paga essa taxinha aí pra acessar 1 petabyte de dados que eles têm. 1 petabyte é 1 milhão de gigabytes. Você tem noção do que é isso? E outra coisa interessante, se a gente for comparar com o cinema, tudo bem, eu tô comparando só custos, né? O cinema é uma outra estrutura, tal, tudo, mas... Bom, o cinema hoje, um ingresso na íntegra, você vai pagar o quê? Uns R$22 por aí, aqui em Araraquara? Tá, R$22. A meia de domingo é 11. Em torno disso, né? Então, você praticamente paga uma Netflix, se não for 3D aí. Se for 3D, uma sala VIP, né? Nossa, aí vai longe a história, vai né? mais longe. E a Netflix, de início, como era só os filmes tipo, dos outros estúdios e coisas assim, até que eles acabaram se reinventando e apostaram nas próprias séries originais dele, que aí acho que foi o maior marco que teve. Então isso é interessante porque eles notaram que eles viraram reféns do contrato. Então, por exemplo, Seinfeld, se eu não me engano, eles tentaram entrar no acordo pra colocar Seinfeld na Netflix. E eles estavam cobrando $1 milhão por episódio. Eles ficam reféns disso, porque aí o contrato vence, ou então a produtora decide tirar o produto da Netflix e eles ficam de mãos atadas. Porque, enfim, o produto não é deles, né? E aí, o que ele começou a fazer? Produzir os próprios produtos. A qualidade de produção da Netflix, ela vem mostrando ser muito, muito boa. Eu acho que a gente pode começar falando até pra discutir um pouco dessas coisas sobre o House of Cards. Em véspera de eleição, tanto americana até brasileira começaram. Eu lembro que uma vez que eu dei muita risada quando colocaram no Twitter, assim, tem todo aquele escândalo e tal, da Operação Lava Jato. Aí falaram assim, nossa, né, nossa história do Brasil nem chega aos pés de House of Cards, né? Não chega nem perto. Aí o pessoal como é que a Netflix, realmente, a gente pode chamar um monte de roteiristas maravilhosos e não vão conseguir chegar nessa atuação do Brasil, ó. Cara, e o que é mais legal? Tem um personagem principal lá um dos protagonistas, né? Que é o presidente lá dos Estados Unidos hoje, que é o Frank Underwood, né? Aí, o que acontece? Pô, os caras criam uma conta no Twitter do Frank, do presidente lá, do Frank Underwood, e ele tuita, cara, demais isso, né? Quando tava rolando o impeachment da Dilma aqui, ele mandou um tweet falando assim, a gente tinha que aprender mais com o Brasil tinha que ficar mais atento conosco. Depois, tem o processo da Lava Jato, né? Eles falaram, pô, nós somos amadores perto do Brasil. Então, eles sabem que tem isso, né? Essa coisa bem bairrista, vamos dizer assim, né? De cada país e tal. E trabalham muito bem. E aí é o que eu estava comentando. Não tem como você ter uma agência global que está antenada em tudo isso. Então são várias agências que vão cuidando das contas. A Netflix tem várias contas de Twitter, né? Tem a Netflix Brasil, Netflix Canadá, enfim. Isso. E eles são muito ativos nas redes sociais. Eles entram nos memes e tudo mais. E é engraçado que a Netflix, eles trabalham muito com a questão do afeto dos assinantes. Então, por exemplo, se você ligar lá, ter algum problema, você vai ser muito bem atendido no call center, no atendimento Netflix. Acho que é o melhor que eu já E não é a história do computadorzinho chatinho lá. Não. Eles são eles atendem muito bem, são muito solícitos, são até meio carinhosos, traz você um carinho. Nossa, e as respostas que eles dão no site é demais, no site, meio né? especial, assim. E eles trabalham com isso, né, pra formar, tipo, a galera amar mesmo a Netflix, né? Aquele negócio de você amar a marca, né? Você defender a marca e tudo mais. Eles trabalham essa parte da marca de forma fantástica. E qual foi pra vocês? A Netflix, ela é um mercado que era novo e hoje ela domina
esse mercado do streaming totalmente, tanto é que praticamente ela não tem uma concorrente assim à altura dela, né? Ela tem. A Amazon outros meios, tentou, não conseguiu. mas não consegue, assim, chegar no patamar de uma Netflix, né? A Netflix, como eu falei, ela mudou também a forma que você vê as séries, porque antigamente, esses tempos, até hoje, tipo, televisão aberta, fechada, quando lança uma série, lança um episódio por semana, aí tem aquele hiatus que tem. A Netflix não, ela quando vai lançar uma série, ela coloca a temporada inteira num dia só. Aí você fica viciado, assiste tudo direto. Eles inventaram aquela famosa maratonar série, que você fica o dia inteiro assistindo aquela série. Então, tipo, essa forma de ver, mudar o conteúdo é totalmente diferente. A Netflix conseguiu mudar essa forma de você ver a série. Você não precisa esperar, você tem seu tempo pra ver. Porque, tipo, uma televisão, lança esse episódio novo terça-feira às 10 horas. Cara, se você não puder assistir terça-feira às 10 horas, o que você vai fazer? Você pega uma reprise, aí não bate. Aí a Netflix acabou mudando essa coisa. Você vê a hora que você quiser, quando você quiser. A temporada inteira tá lá. Depois você espera por um ano. Um lance legal também que os caras, eles são demais, assim, pra trabalhar essa parte da marketing e divulgação, né? Pra quinta temporada do House of Cards, o Frank, ele já tava eleito e tal, né? O que eles fizeram? Eles pegaram um presidente que foi bem popular nos Estados Unidos, foi o Obama. Eles contrataram o fotógrafo, que foi o fotógrafo oficial do Obama, e ele foi fotografar. Colocaram o Frank, o Doug lá, a Claire, né, que são os protagonistas principais, tipo, andando assim nas ruas, indo em eventos, indo em lanchonetes populares e tal. E o que acontece? Eles não são conhecidos, lógico, eles não são os presidentes, são personagens, mas eles são muito conhecidos pela série. Então eles chegavam nos lugares, todo mundo tirava selfie, ficava olhando, queria perguntar as coisas pra ele, então era o mesmo assédio, vamos dizer assim, né? Se fosse de um presidente. E esse camarada aí, que é real, que ele é profissional mesmo, ele trabalhou lá pro Obama fazendo as fotos. Então o Frank fazia um discurso e todo mundo vendo, porque queria tirar foto do artista, né? Não tava nem, mas ele tava ainda como personagem, né? Ele lá comendo, tem um episódio que ele tá num restaurante popular lá comendo as costelinhas, né? Então ele vai no restaurante popular pra comer as costelinhas. Então as imagens, e o Netflix começou a divulgar essas imagens, né? Então são formas de interagir, principalmente de forma virtual com a galera, com o público, que outros veículos não conseguem. Então, o Netflix, eles têm essa tendência mesmo de apelo bem próximo, bem particular, né? E traz isso pra eles. E o público adora isso, O público né? pira com isso, né? Tipo, Pira. o Brasil adora memes. Você pega a página do Facebook da Netflix, o que eles criam memes, o que eles coisam em cima. Eu lembro também esses tempos que vazou um episódio de Game of Thrones na internet. Aí a Netflix, a HBO acho que foi do México, vazou foi da Espanha, vazou o episódio do Game of Thrones, aí a Netflix do Brasil foi cutucar a Netflix da Espanha, falando, não, vaza também Stranger Things pra gente. Tipo, e o Brasil, o pessoal começava a E eles são muito rápidos, né? Muito rápido. Como que não dá problema pra ela? Ainda mais no Brasil, que é mimizento, sabe? Não, então, o problema, na verdade, olha só, se nós vamos ver pela parte jurídica aí, né, da ética publicitária e tal, não tem problema nenhum. Primeiro porque esses fatos são reais. Os fatos que estão ocorrendo no Brasil são reais e estão sendo noticiados aí o tempo todo, né? O escândalo Lava Jato, entre outras coisas aí. Mala de dinheiro, né? Não tem como negar que isso não ocorreu. O que ela faz? Ela aproveita de fatos reais, essa que é a grande brincadeira e a grande estratégia da Netflix. Ela aproveita de fatos reais e brinca com o quê? E brinca com as suas séries. Então, no caso de House of Cards, que é uma série que vai trabalhar bastante essa parte política, né? Então, ela mistura o entretenimento com o real. E aí você fica no meio daquela situação no êxtase, porque é muito jóia. Quando você pega aeroporto, né? Você pega metrô e tal, tem os espaços que são os painéis destinados à propaganda. Você vai lá, você pode divulgar o seu produto. A Netflix foi lá, comprou o espaço e colocou, né? No caso a mensagem falando sobre a situação política no Brasil e como é, na verdade, no House of Cards. Ela não tá ofendendo ninguém, porque ela não tá mentindo. Ela só está brincando ainda um mais pouco que com ela a não escolhe situação. lados, né? Ela não fala que foi injustiça, não fala que foi injusto ou justo o impeachment, ela só fala que tá bagunçado só, que é uma verdade. Nessa faixa que tava no aeroporto, eles colocaram a seguinte frase, que era escolher dinheiro em vez de poder, um erro que quase todos cometem. E entrando um pouco com esse grande sucesso de House of Cards e com esse destaque da política brasileira no cenário internacional, tem um jornal alemão, acho que é Die Zeit, que é o nome deles, que destacou isso comparando e falando a seguinte frase: por esses dias é difícil entender por que ainda há pessoas que se interessam por House of Cards. Eles não acompanham as notícias da política brasileira? Poxa, Então, por um lado, pra gente não é tão bom isso.
Mas é a realidade, cara. Ou é tão bom porque já escancara de vez e a coisa já se resolve, né? Mas saindo do lado político, nessa situação, é o que a Netflix quer. Ela quer repercussão não só dentro do Brasil, como fora também. E quem que tá sendo, nesse caso, evidenciada? A série. Porque outras pessoas vão ficar curiosas. Nossa, pô, essa série deve ser boa. Então você movimenta, você fica aquecendo o quê? O lançamento de novas temporadas. Não deixa esfriar a coisa. O povo gosta de uma lavação de roupa suja, né, velho? Se expor, a galera vai... Ah, adora. Vai extra. Adora. Pô, memes ainda? A Netflix também, ela acaba ganhando muito, assim, nessa parte de divulgação. Eu não sei, eu vejo muita gente, quando lança uma série da Netflix, o pessoal vai correndo e vai coloca, por exemplo, em rede social, que tá assistindo tal série. A Netflix também, ela trabalha muito com boca a boca das próprias pessoas. Que é a propaganda antiga, né? Sim, eu lembro, por exemplo, quando lançou o Stranger Things, eu não ia assistir essa série, porque, não, assim, eu vi o trailer, fiquei, enfim, não dei bola nenhuma. Só que eu vi tanta gente colocando, que tava assistindo, a divulgação das pessoas em si, que, tipo, meu círculo de amizade via, e falei, nossa, preciso assistir isso, deve ser muito bom. É o boca a boca virtual hoje, né? É o boca a boca do Facebook hoje. Quando foi a época do Stranger Things, uma das formas de divulgação foi uma propaganda com a Xuxa, que pegaram... Tipo, a Xuxa... Na internet é um meme maravilhoso. E ainda tem, por exemplo, que ela tem pacto, falam isso e zoaram nesse vídeo tudo isso, que é... Ela tava num show dela, pegando as cartinhas. E aí pegou uma cartinha de uma mãe que perdeu o filho, que esse filho desapareceu e etc. E no meio desse vídeo, desse comercial que ela acabou fazendo, usavam muitos memes, por exemplo, que ela fala, senta lá, Cláudia. E eu fiz a boneca dela, ela pega no disco dela e fala, olha, se virar ao contrário, vocês vão ver uma coisa. Enfim, a Netflix utilizou todo esse meme, de toda da fama, cara, que a Xuxa tem. E essa campanha que a Netflix fez, essa ação, né? Ela ganhou Cannes. Ganhou. Então foi muito bem feita. São as formas não tão tradicionais, assim, da propaganda. Eu acho engraçado que com Stranger Things eu acho que ao contrário até. Por ser uma série que se passa nos anos 80, eu me senti muito no passado, porque, tipo assim, a Netflix não produziu muita coisa pra divulgar a série, meio que foi do nada. Tinha um trailer e do nada a série saiu. Depois que ela viu que a galera tava curtindo a série, que aí sim eles foram começar a produzir. Potencializou mais, isso com o filme da Xuxa e tudo mais. Que é uma parte que a Eleven, né, a garotinha, ela tá assistindo televisão, aí eles recortam uma parte da televisão e colocam o programa da Xuxa, né? Passado nos anos 80. Eu achei... E é engraçado isso, que eles sabem quando a galera gosta de verdade de um produto. Então eles não botavam muita fé no produto e tudo mais, mas quando eles viram que o pessoal tava gostando, que todo mundo começou a maratonar a série, todo mundo começou a ver a série toda em 2 dias, aí eles começaram a ver, aqui tem ouro. E aí eles começaram a investir. Então, mas eles sabem porque eles têm uma ferramenta muito precisa, que é pra ver o quê? Pra medir essa audiência. A Netflix não divulga números. Não divulga. Muito legal. Você não consegue encontrar os números dela. Se procurar na internet, tem muita gente tentando pegar uns números, etc. Mas o próprio presidente da Netflix falou, gente, tá errado, tá tudo errado, esses números não são reais. A única coisa que eles falam que é Orange is the New Black e algumas séries que a Netflix fez com a Marvel, que são as maiores de sucesso. Acho que a mais assistida é Grey's Anatomy, que não é original. Original. Original, tipo, falam que é Orange is the New Black, House of Cards e aquelas que parceria da Marvel. Que não é só dela, né? Mas então, eles têm essas ferramentas, primeiro, pela quantidade de streaming, eles sabem quantas pessoas estão assistindo aquilo, né? E depois, o monitoramento nas redes sociais, que eles têm. Então, eles sabem o que tá dando mais comentário, o que não dá, o que as pessoas estão assistindo. Eles acompanham tudo isso daí. E agora tem como se adicionar na sua lista, né? Os filmes e séries. Tem. Também é outra ferramenta para eles avaliarem. Ah, sim. Primeiro, eles traçam aquele perfil, né? Quando você vai ser assinante da Netflix, eles sabem mais ou menos o seu gênero, que você gosta. Um perfil nada a ver, né? Que às vezes aparecem uns filmes nada a ver, Não, isso eu desisti. Eu conversei já com o professor Samuel, ele falou, não, mas é porque você não cadastrou direito todas as suas informações. Pode ser também, porque fica com preguiça e... Não, realmente não. A Netflix tem um algoritmo muito legal, porque, por exemplo, todas as séries que eu assisto, dá pra você avaliar. Tipo, gostei, tem um joinha e um dislike, basicamente, assim. Se você for classificar todos eles, é impressionante como a Netflix acerta na sua escolha de filme. Olha só que interessante alguns lançamentos, né? Eu vou falar aqui do Narcos, então algumas ações de marketing que elas fizeram. Bom, resumindo assim, basicamente, Narcos é a história que eles começam a falar sobre o Pablo Escobar, lá tal, né? Aí mostra, todo mundo sabe que ele morre no final, mas, né? Se não souber também, pelo amor de Deus, né? Lógico que ele morre, né? E aí, mas só que aí depois...
continua a série. Nos aeroportos, principalmente, eles têm uma ligação muito grande com Los Angeles, né? Que é por onde as drogas entravam nos Estados Unidos, né? Por avião, uma série de coisas e tal. Eles mandavam drogas de tudo quanto é jeito pra lá, né? Da Colômbia. Então lá, ó, nas bandejinhas, quando você vai passar pelo raio-x, tem aquela bandejinha que você põe as suas coisas, né? Seus pertences. Então ali no fundo da bandejinha tinha o quê? O anúncio falando de narco. Depois, ó, na capa dos grandes jornais, se a gente pegar aqui no Brasil, como a Folha, Estado de São Paulo, Globo, entre outros, quando morreu o Pablo Escobar, né? Eles recuperaram a mesma capa, fizeram uma capa falsa e colocaram em todos os jornais. É muito sacanagem. No lançamento da série. Então você recebia o jornal e entrava nos sites, tudo, né? Tava lá, pô, Pablo Escobar morto em ação. Você, como assim, cara, né? Eles usaram várias montagens também nas redes sociais, que eles usam muitas redes sociais, né? Colocando o Pablo Escobar na capa da Veja, como se hoje ele estivesse participando, tipo, da Lava Jato ou algo assim. Então ele tava lá, né? Tipo, pego, preso, Escobar, né? Fizeram, Aqui Agora, eu não sei se vocês lembram desse programa, era um programa da SBT, que era um programa jornalístico, assim, era um da Atena, assim, mas só que era muito zoeira, né? Não era tão sério, assim, eram umas coisas que aconteciam meio anormais, assim, né? Então eles pegaram e colocaram também o Pablo Escobar aonde? No Aqui Agora. E divulgaram isso no SBT. E colocaram aqui também, fizeram uns bonequinhos para divulgação da série, onde talvez estaria Pablo Escobar. Tem uns bonequinhos em vários lugares da Ásia, em vários lugares do mundo, umas fotos que também divulgaram na internet. Então, quer dizer, a ação dos caras são muito, muito, muito fortes, né? Depois, tem de uma outra série, que é Orange is the New Black. E a divulgação que fizeram foi demais. Tem uma parte da série, né? Spoilerzinhos, cuidado, né? Mas é de leve, isso não vai interferir. Tem uma parte da série que elas gostam, as detentes, elas estão É uma série que vai falar sobre, na verdade, a vida na prisão feminina. Uma prisão feminina, isso, né? Então tem lá os personagens, as histórias vão rolando, né? Então tem lá uma parte lá de uma sala que tem a TV que elas podem assistir. E elas são alucinadas por um programa de culinária, né? E aí o que acontece? É igualzinho. Tá passando uma parte da série, a moça, vai passar o programa de culinária. Que eles tiram trechos da própria série, né? Na hora que ela liga a TV, quem que aparece lá? A Palmeirinha. E aí, cara, é muito bom. Porque eu acredito que eles fizeram isso, pra nós aqui a Palmeirinha, porque a Palmeirinha é muito famosa aqui no Brasil. Mas eu acho que em outros lugares do mundo, pegaram outras personagens, né? Que também são ligados a programas culinários. E aí ela vai explicar e ela tem essa relação, por isso que eu falo, Netflix, ela trabalha a realidade com o entretenimento. Então ela começa assim, por exemplo, tem lá o bonequinho, né? O bonequinho lá que colabora. Primeiro, é uma detenta, é uma das personagens, o bonequinho. Começa a conversar com a Palmeirinha. E aí ela fala assim, vou ensinar a receita. Então, vocês podem pegar aqui, bem facinho pra vocês, podem pegar aqui o miojo, porque eles comem muito miojo na cadeia, né? Lá na detenção. Já usaram Inês Brasil, já usaram a Narcisa, já usaram também muita a Valesca. Os filmes são maravilhosos. Tipo, agora todo ano eles estão colocando esses personagens memes, né? Em filme muito engraçado. Eu acho que a gente podia falar o que cada um mais assiste na Netflix. O que fez você assinar. Eu tinha que ver Stranger Things. No meu caso, com a Netflix, eu comecei assistindo Demolidor e aí foi, com tudo. Eu assinei a Netflix só pra me enturmar e só agora eu tô assistindo Breaking Bad. Breaking Bad, primeira série que eu assisti foi... Nossa. No meu caso, agora eu comecei a assistir a Netflix por causa de uma série chamada Lucifer, porém eu acho que ela não é original Netflix. Ela não é. Tanto é que tá começando a terceira temporada e foi lançada a primeira. Foi lançada a primeira temporada na Netflix. Eu comecei a ver por causa do House of Cards mesmo. E aí eu sempre fui muito preguiçoso com isso. E aí eu falei, mano, é melhor eu pagar e não ter que ficar atrás de legenda, atrás de download, você baixa vírus, um monte de vírus. Uma perguntinha pra todo mundo aqui. Quem começou a assinar Netflix e cancelou? É difícil, né? É difícil cancelar. Até porque não é um valor muito alto, né? Pô, é um entretenimento que os caras foram muito espertos nisso, que eles fazem entretenimento que é pra todo mundo. Você tem todo tipo de assunto lá. Mas o forte são as séries. Como que agora a televisão aberta tá reagindo a isso, a Netflix? Que isso tá uma briga... Não tá reagindo, essa é a verdade. Não tá reagindo. A TV aberta... aberta... Eles não tem como fazer muita coisa agora. Mas o que você acha que eles vão fazer pra... Porque muita gente parou de assistir TV, da televisão, os canais abertos. Como que você acha que agora esses meios vão tentar dar um troco? Você acha que todos vão migrar agora pro streaming? Você acha que... Qual que você acha a reação agora? Tem um livro... Que ele é bem legal, que é do Henry Jenkins. Ele chama A Cultura da Convergência. O que ele fala?
ele fala isso aqui, que na verdade os meios eles não se acabam, eles se convergem. Então, se nós vamos pensar quando teve o lançamento da TV, então era o rádio era grande sucesso, na década de 40 o rádio explodiu, tal, 50, aí chegou a TV. Aí a TV começou a se massificar. Vai acabar o rádio, não acabou, o rádio tá aí. Aí entrou a internet vai acabar com a televisão, não acabou. Então eles vão se convergir. Então hoje você tem o rádio digital, você tem a TV, ela é digital, então você consegue ter acesso à internet, você consegue inclusive ter a Netflix, você só tem a Netflix na TV, né? Porque é uma Smart TV, ela consegue ter acesso também. Então o que eu acho é que é o seguinte, na verdade, a TV tradicional, se a gente for falar em propaganda, né, em publicidade, ela perdeu muita receita, porque o leque abriu. Se a gente pegar o gráfico pizza lá da TV, reduziu pra caramba, porque abriram outros meios, né? Assim como a mídia impressa também diminuiu, mas não que vai acabar. O que eu acredito é que haja essa convergência. Então, as TVs estão se preparando, já estão preparadas, já estão se movimentando, criando o quê? Criando suas próprias plataformas de streaming. É engraçado que você vê que não é tão fácil quanto parece, porque a HBO... tenta fazer e não funciona do mesmo jeito. A funcionalidade, o layout não é tão... porque quantos anos a Netflix está lá? Nós vimos aqui, 20 anos. Desde 2007, né? Fazendo 10 anos nesse ramo de... 10 anos só no streaming. Exatamente. Essa galera tá engatinhando ainda nisso, né? Se você quiser mandar sugestões, elogios, críticas, você pode falar com a gente pelo e-mail cmq@uniara.com.br. Estamos no Facebook, no Twitter, Instagram. Temos... Logo teremos lançamento do nosso site, né? Que já está mais importante. Produzido. Logo. Isso. Aí nós vamos fazer a veiculação, divulgação de toda a mídia, a gente vai entrar em acordo com a Netflix, né? A série, né? O Frank Underwood vai entrar lá no site. A gente não fala, mas quem quiser ver o programa na íntegra, a gente edita muito o programa em áudio, né? Mas se quiser ver o programa na íntegra, tem no nosso YouTube em vídeo. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Netflix paga nós.